A história começa com toda a humanidade petrificada. Então, veremos algumas horas antes. Taiju contou a seu melhor amigo Senku que iria confessar seus sentimentos para sua paixão Yuzuriha. Senku achou ridículo que ele estivesse apaixonado há 5 anos e não tivesse coragem de confessar seu amor para Yuzuriha. Ele então mostrou a Taiju uma poção do amor que o ajudaria, mas Taiju recusou. Taiju saiu, e Senku disse aos outros que sua poção do amor era apenas gasolina. Depois disso, Yuzuriha foi chamada para ficar debaixo de uma árvore e esperou por Taiju. Então, Taiju apareceu e estava nervoso para admitir seus sentimentos. Então Taiju começou a confessar seu amor, e Yuzuriha corou. Antes que Taiju pudesse fazer sua declaração de amor, uma luz verde apareceu. Toda a terra foi envolvida pela luz verde e todas as pessoas ficaram petrificadas. No último momento, Taiju tentou proteger sua paixão com todas as suas forças. Depois disso, todas as pessoas foram petrificadas e o mundo mergulhou no caos. As pessoas não podiam se mover, mas estavam todas ainda vivas. Enquanto isso, eles não conseguiam ver nada e tudo estava escuro. Taiju tentou manter sua consciência e esperava que Yuzuriha ainda estivesse viva. Ele não queria morrer porque ainda não tinha recebido uma resposta de Yuzuriha. Todos os homens estavam petrificados, apenas os animais do mundo estavam vivos. Então, vários séculos se passaram e a Terra mudou. As cidades e civilizações afundaram sob tsunamis e catástrofes mundiais. Taiju ainda estava consciente e não sabia quanto tempo havia se passado. Vários milênios se passaram e a civilização moderna desapareceu da face da Terra. Um dia, um líquido gotejou sobre a pedra de Taiju e ele acordou. Taiju conseguiu se libertar da rocha e ficou chocado. No entanto, ele descobriu que a humanidade estava petrificada e todos haviam se transformado em estátuas de pedra. Taiju estava triste e rezou pelas pessoas petrificadas. Depois disso, ele avistou um rio e seguiu na direção dele. De repente, Taiju se lembrou de que, em seu passado, 2 meninas haviam encontrado um pássaro petrificado. Ele achou que o pássaro estava doente. Como resultado, Taiju levou o pássaro a um veterinário para reanimá-lo. De repente, sua paixão Yuzuriha apareceu. No entanto, Yuzuriha também mostrou um pássaro petrificado. Ela teve a mesma ideia estúpida que Taiju. Taiju começou a rir e eles se tornaram bons amigos. De volta ao presente, Taiju encontrou a velha árvore da sua escola. Ele ficou feliz por ter encontrado Yuzuriha e agradeceu a árvore porque a estátua de Yuzuriha não havia sido destruída. Taiju também agradeceu a Yuzuriha porque apenas pensar nela o manteve são e vivo durante todo o tempo. Então Taiju conseguiu confessar seu amor por Yuzuriha. E ele chorou porque ela não pôde responder. Após milhares de anos, Taiju finalmente confessou seu amor. De repente, Taiju jurou que a ressuscitaria na Idade da Pedra. Além disso, ele avistou uma mensagem para ele e imediatamente seguiu o rio. Mais tarde, encontrou seu melhor amigo Senku, que já estava esperando por seu despertar. Taiju tentou abraçá-lo, mas Senku não queria abraçar um cara pelado e o impediu. Então Senku disse que 3.700 anos se passaram e Taiju não conseguia acreditar que ele sabia a data exata. Senku respondeu que estava constantemente contando os segundos que se passaram desde a petrificação. Assim, Senku disse que quase desmaiou enquanto contava, mas conseguiu perseverar. Taiju ficou impressionado com seu melhor amigo Senku e foi levado a um abrigo. Quando Senku mostrou a Taiju sua casa construída, ele ficou chocado. Senku construiu os fundamentos da sobrevivência do zero, por conta própria. No entanto, Senku disse que sabia que seus sentimentos por Yuzuriha eram mais fortes do que qualquer outra coisa. Nos dias que se seguiram, Senku tentou restaurar a civilização com Taiju. Senku pretendia recriar o mundo do zero e salvar todos os humanos. Vários dias se passaram e Senku estava exausto com os recursos coletados por Taiju. Senku imediatamente separou os alimentos venenosos e disse a ele quais eram não tóxicos. Depois disso, eles assaram os cogumelos coletados por Taiju e os comeram. Kaiju agradeceu a ele pela deliciosa refeição, porque Senku produziu sal para temperá-la. Em seguida, ele imediatamente começou a procurar mais comida. Mais tarde, ele encontrou uvas e experimentou as uvas, que estavam azedas. De repente, ele encontrou uma uva. Ele viu a estátua do estudante do ensino médio mais forte, chamado Tsukasa. Em seguida, Taiju descobriu uma cesta em uma caverna e pensou que outra pessoa havia sobrevivido. Então, Senku apareceu e disse que era ele quem havia colocado a cesta lá. Disseram que seu objetivo final é libertar mais humanos da petrificação. Então, Senku explicou que tentou dissolver a petrificação com ácido nítrico. Taiju não sabia o que era ácido nítrico. No entanto, Senku despejou o ácido nítrico sobre o pássaro e seu teste falhou. Senku ficou deprimido. Mas ele não desistiu e queria fazer mais experimentos para encontrar uma solução com seu conhecimento sobre ciência. De repente, Taiju fez uma pergunta boba e Senku ficou feliz. Senku explicou a ele que queria fazer uma nova mistura. Então, Taiju disse que não entendia a maior parte, mas mostrou-lhe uvas para fazer álcool. Em seguida, Taiju mostrou seu cultivo físico, habilidades e conseguiram rapidamente produzir seu próprio vinho.
3 semanas depois, eles fizeram vinho com sucesso, e Taiju disse que não eram velhos o suficiente para beber bebidas alcoólicas. Senko disse que 3.700 anos se passaram e agora eles podiam beber vinho. Depois disso, Senko planejou destilar o álcool e ele construiu um vaso maluco. Senko acreditava na ciência, mas sua tentativa falhou. Como resultado, Senko fez mais tentativas para criar álcool destilado todos os dias. Então o inverno chegou e eles ainda não tiveram sucesso, mas não desistiram. Então a primavera chegou e Senko testou sua fluidez milagrosa novamente. De repente, Senko conseguiu criar uma mistura que dissolve a petrificação. Ele então testou a mistura em um pássaro novamente e conseguiu encontrar uma solução por meio da ciência. Um pássaro saiu da petrificação e Taiju ficou feliz ao ver seu sucesso. O pássaro voou pelo céu e Senko ficou contente porque estavam se aproximando um pouco mais da civilização. Em seguida, Taiju perguntou ao amigo quem ele planejava libertar da petrificação primeiro. Senko imediatamente respondeu que Taiju poderia escolher a primeira pessoa que eles iriam reviver. Ao chegarem à estátua de Yuzuhira, Taiju perguntou se a água poderia realmente salvar Yuzuhira. Depois disso, finalmente chegou o momento em que Taiju pôde salvar Yuzuhira. De repente, ele percebeu que ela estava nua durante seu despertar. Taiju machucou os olhos de Senko e ele ficou irritado com seu amigo idiota. Taiju insistiu em levá-la de volta à base primeiro e vesti-la. De repente, Senko ouviu ruídos de animais profundos na floresta. Então, um leão apareceu, e eles ficaram atônitos. Senko disse que os leões provavelmente haviam escapado de um zoológico. Eles então pularam de um penhasco, achando que tinham escapado dos leões. Então Senko e Taiju tentaram fugir do leão, mas mais leões apareceram. Taiju correu e decidiu se sacrificar para proteger seu amigo. Ele queria que seu amigo Senko sobrevivesse com Yuzuhira. Senko disse que ele não deveria falar tais bobagens e que ambos encontrariam uma solução. No entanto, ele impediu Taiju, e Senko sabia que Taiju era uma boa pessoa, que sempre protege os outros sem se preocupar consigo mesmo. Senko e Taiju continuaram correndo, e Taiju teve uma ideia. Senko decidiu reviver Tsukasa e pediu desculpas a Yuzuhira por sua decisão. Em seguida, ele despejou a água milagrosa na estátua de Tsukasa. Os leões o cercaram, mas Tsukasa foi revivido a tempo e viu os leões. Senko imediatamente relatou a situação a ele, e Tsukasa estava pronto para a luta. Tsukasa então atacou os leões com pedras e os atingiu com os punhos. Tsukasa conseguiu deixar o líder leão inconsciente com apenas um soco. Então, os outros leões ficaram intimidados, porque Tsukasa era mais forte que Mike Tyson. De repente, Tsukasa disse que eles nunca mais precisariam ter medo de animais selvagens. Então Senko comentou que Tsukasa é uma espada de 2 gumes, pois talvez, por causa da ganância, ele pudesse se tornar um tirano. Taiju estava com medo e imaginou Yuzuhira sendo seduzida por Tsukasa. Em seguida, Tsukasa pediu uma ferramenta para cortar a carne do leão. Senko disse a ele que a carne de leão não tem um gosto bom e tem um sabor azedo. No entanto, Tsukasa respondeu que comeria a carne do leão para prestar suas homenagens por ter tirado uma vida. Taiju ficou feliz por Tsukasa ser uma pessoa bondosa, então Senko lhe deu uma faca e ele concordou em comer aquela carne preciosa, apesar do gosto desagradável. Mais tarde, Taiju prometeu que eles produziriam mais água milagrosa e que ela seria revivida em seguida. Enquanto isso, Tsukasa ficou surpreso com Senko e todos se conheceram melhor. Em seguida, Tsukasa descobriu que não tinham carne e imediatamente saiu para caçar na floresta. Tsukasa encontrou javalis e os derrotou todos com facilidade. Além disso, Tsukasa também pegou um pássaro enquanto voava no céu. Em seguida, ele foi pescar no mar apenas com uma lança e, usando seu poder monstruoso, pegou muitos peixes. Taiju ficou impressionado com as habilidades de Tsukasa da Era da Pedra. Tsukasa então disse que, como membro da equipe, promete sempre fornecer carne suficiente para que possam comer bem. De repente, Tsukasa quebrou uma pedra para salvar uma estátua de uma jovem mulher. Taiju ficou feliz por Tsukasa ser uma pessoa bondosa e achou que ele é um santo. Após isso, eles comeram o peixe grelhado, e Senko fez uma pergunta a eles. Taiju tentou encontrar a solução, mas sua resposta estava incorreta. Senko ficou chocado com sua estupidez, e Tsukasa tentou a sorte. Senko resolveu a resposta e disse que eles precisavam de carbonato de cálcio para seu próximo objetivo. Como resultado, Taiju foi solicitado a coletar muitas conchas para a fabricação. Taiju coletou uma grande quantidade de conchas e as triturou em um pó branco. Senko pretendia usar o carbonato de cálcio em várias obras, então ele produziu um tipo de cimento e também criou sabão no mundo da Idade da Pedra. Senko se tornou o Dr. Stone e ganhou o respeito de Tsukasa. Tsukasa elogiou Senko, e Senko ficou suspeito em relação às suas palavras. Então Tsukasa respondeu que não tinha mais intenções. De repente, Taichu apareceu e interrompeu a conversa deles. Ele perguntou sobre outros usos para a concha. Durante a noite, Taiju estava dormindo, e Tsukasa percebeu que Senko estava do lado de fora da cabana. Enquanto isso, Senko construiu uma besta para garantir a segurança.
Na manhã seguinte, Tsukasa disse que o mundo de pedra é incrível porque o mar e a terra não têm dono. Depois disso, ele contou uma história sobre um menino pobre que tentou fazer um colar de conchas do mar para sua irmãzinha. De repente, um homem com direitos de pesca agrediu o menino e o chamou de ladrão. Então, Tsukasa destruiu uma estátua humana. Senku disse que ele acabara de matar um humano. Seguido por Tsukasa perguntou se ele queria salvar todas as pessoas, incluindo os adultos com as almas corrompidas. Então, Tsukasa disse que os adultos destruiriam o mundo novamente e que tinham um plano para criar um mundo governado sem ganância. Em seguida, Tsukasa tentou destruir outra estátua. Senku parou e disse que salvaria todos no mundo, além de planejar trazer de volta a civilização. A partir disso, Senku e Tsukasa se tornaram inimigos, cada um perseguindo objetivos diferentes. Sabia que Tsukasa era louco e que eles precisavam ter cuidado para que Tsukasa não chegasse à água milagrosa. De repente, Taiju apareceu e estava feliz por ter coletado água milagrosa suficiente para reviver Yuzuhira. Senku não teve escolha e decidiu mostrar a Tsukasa os efeitos da água milagrosa. No entanto, Taiju ficou feliz em salvar sua paixão, mas Senku disse que não tinham água milagrosa suficiente. Taiju queria sair para coletar mais, mas foi impedido por Tsukasa. Senku já suspeitava que Tsukasa tentaria imediatamente obter informações sobre o reinado. Fonte da água milagrosa. Assim, na ausência de Tsukasa, Senku planejou completar a mistura para criar a água milagrosa. Enquanto isso, Tsukasa descobriu que a água milagrosa é ácido nítrico. Então vemos Senku novamente e ele explicou a Taiju que Tsukasas, os ideais estão errados. Então, Taiju confiou nas palavras de seu melhor amigo. Mais tarde, ele descobriu que Tsukasa é uma boa pessoa, mas também um assassino ao mesmo tempo. Depois disso, Taiju não estava pronto para derramar a água milagrosa sobre Yuzuhira. Então Senku derramou a água sobre sua paixão. A rocha não se desprendeu do corpo dela. Senku explicou a ele que a reação leva tempo, porque as moléculas estão conectadas. Taichu não entendeu nada, mas ele esperou até que a concha de rocha de Yuzuhira se quebrasse. Como resultado, Taiju se lembrou do tempo antes de conseguir terminar sua confissão de amor. Ele esperou vários milênios e finalmente pôde confessar seus sentimentos a Yuzuhira novamente. Depois de todo esse tempo, Yuzuhira estava viva novamente e foi capturada por Taiju. Taiju chama o nome dela e se desculpa. Então Yuzuhira respondeu que ainda estava dormindo e agradeceu a ele por tê-la salvado. Em seguida, Senku interrompeu o reencontro deles e disse que precisavam escolher entre duas opções. Assim, Senku disse que Tsukasa estava voltando e que teriam que enfrentá-lo como um inimigo. Taiju e Yuzuhira decidiram ajudar Senku a lutar contra Tsukasa. De repente, Tsukasa apareceu e estava determinado a impor seus ideais ao mundo. Então, Taiju viu que Tsukasa havia matado um humano. Ele decidiu parar Tsukasa, mas Senku sabia que Taiju não tinha chance. Senku disparou uma flecha contra Tsukasa, mas ele a desviou facilmente. Em seguida, ele também atacou Taiju, que conseguiu bloquear seu forte chute. Tsukasa observou que Taiju não está disposto a usar violência de forma alguma. Taiju declarou que evitaria a violência e ofereceu a Tsukasa a oportunidade de descarregar sua raiva nele. Yuzuhira e Senku ficaram chocados com as palavras insensatas de Taiju. Enquanto isso, Tsukasa estava confuso e sobrecarregado pela lógica absurda de Taicho. Então, Tsukasa perguntou o que ele faria se matasse Yuzuhira. De repente, a cabeça de Taicho começou a sangrar e ele desmaiou. Tsukasa sabia que Senku e seus amigos não eram seus inimigos, mas tinham opiniões diferentes, e ele se despediu. Então, Senku acordou Taiju e sabia o quão forte seu melhor amigo era. Taiju se levantou imediatamente e disse que estava em forma novamente. Após acordar, ele imediatamente quis impedir Tsukasa de matar mais humanos. Então, Senku disse que só poderiam parar Tsukasa com o poder da ciência. Assim começou a guerra entre a ciência e a Idade da Pedra. Senku, na verdade, planejou construir uma arma contra Tsukasa. Depois disso, Senku queria sair em busca de materiais. Então, eles partiram e, no caminho, flores de cerejeiras caíam das árvores. Senku disse que essas são uma nova espécie de cerejeiras que não pertencem mais ao seu antigo mundo. Eles estavam no topo de uma montanha, e Senku tirou uma ferramenta caseira do bolso. Ele determinou a distância até o destino com precisão de 1 metro. De repente, Yuzuhira avistou algo à distância. Então, todos seguiram Yuzuhira pela floresta. Então, eles encontraram uma estátua de Buda que lembravam de suas vidas passadas. Yuzuhira então recordou sua infância, quando foi visitar a estátua de Buda com sua família. Yuzuhira chorou lágrimas de alegria, e Taiju pensou que havia feito algo errado. A razão pela qual Yuzuhira chorou foi que ela havia acordado recentemente e as memórias do antigo mundo a deixaram emocionada. Em seguida, Senku e Taiju a animaram. Taiju disse que encontraram Buda e ele os mostrará o caminho. Enquanto isso, Senku percebeu que a estátua era feita de bronze, o que é muito útil para seu plano. Então, ele planejou destruir a estátua para levar os materiais valiosos com ele. Nos dias seguintes, eles reuniram muitos materiais úteis e comeram ensopados juntos.
À noite, Taiju queria protegê-los, mas Senku disse para ele descansar. Na manhã seguinte, Senku estava em uma jangada com Yuzuhira, e Taiju era o motor humano deles. De repente, ele percebeu que o pé de Yuzuhira ainda estava petrificado. Então Taiju decidiu usar a água milagrosa para quebrar a petrificação. Depois disso, eles seguiram em frente, e ele disse que em breve chegariam ao seu objetivo. Enquanto isso, Tsukasa encontrou as pistas do grupo de Senku. Ele imediatamente percebeu que era apenas uma armadilha. Então, Tsukasa suspeitou que o plano de Senku era construir uma arma com a ciência para derrotá-lo. À noite, eles chegaram ao seu destino, e Senku disse que podiam começar a criar uma arma poderosa com seu conhecimento sobre ciência. Senku queria construir uma arma de fogo. Ele disse que agora eles avançarão no tempo e usarão pólvora para criar novas armas de alta tecnologia. Então vemos Senku novamente. Ele extraiu a rocha do vulcão e disse que podem começar a fazer uma arma contra Tsukasa. Na noite seguinte, Taiju queria falar sobre sua confissão de 3.700 anos atrás, porque naquela época ele não conseguiu confessar seu amor por ela a tempo. Yuzuhira queria saber o que ele queria dizer naquela época. Taiju respondeu que, como estava petrificado, tinha algo importante para confessar a ela. Infelizmente, eles devem primeiro trazer a civilização de volta. Após isso, Tai disse que juntos trarão de volta a civilização e então ele confessará seus verdadeiros sentimentos a ela. Na manhã seguinte, Senku havia extraído ingredientes suficientes para a pólvora e queria começar a criar uma arma que pudesse enfrentar Tsukasa. Então, Yuzuhira adicionou enxofre à bolsa. Em seguida, Senku adicionou o carvão coletado. Por fim, Senku havia retirado o ácido níprico da Caverna do Milagre. Então, Senku misturou seus materiais em uma colmeia e adicionou dextrose. Obrigado. Quando Senku terminou de embaralhar, Taiju foi ajudá-lo, mas Yuzuhira o impediu. Senku disse que a pedra não causaria uma explosão. Senku explicou o motivo, mas cometeu um erro. Como resultado, a pólvora pegou fogo e eles escaparam por pouco da explosão. Apesar do fracasso, Senku estava feliz porque não perderam nenhuma parte do corpo durante a experiência. Senku poderia fazer uma arma perigosa e estava planejando fazer um acordo com Tsukasa. A razão para sua decisão de fazer um acordo é que Senku tinha certeza de que Tsukasa não era uma má pessoa, pois ele não tinha a intenção de matá-los. Senku estava confiante de que poderiam encontrar uma solução pacífica. Mas ele estava ciente de que, se o acordo falhasse, teria que eliminar Tsukasa. Depois disso, eles apagaram o fogo e Yuzuhira e fumaça subindo na floresta. Senku ficou chocado com os sinais de fumaça e tinha certeza de que não era Tsukasa. Ele suspeitava que alguém o estava respondendo. Seus sinais de fumaça. Senku chegou à conclusão de que outras pessoas viviam no mundo de pedra. Senku não queria apagar o fogo deles para que pudessem atrair a atenção dos estranhos. Infelizmente, isso também mostraria a Tsukasa sua localização, e eles não sabiam o que fazer a seguir. Enquanto isso, Tsukasa estava a caminho de encontrar Senku. Ele suspeitava que Senku era inteligente o suficiente para criar pólvora no mundo de pedra. De repente, Tsukasa avistou os sinais de fumaça do grupo de Senku na montanha. Enquanto Yuzuhira coletava a lenha, Tsukasa apareceu atrás dela. Ele fez de Yuzuhira sua refém e Senku percebeu que Tsukasa estava assustado. Ele admitiu que não consegue enfrentar as armas do velho mundo. Após todas as ações de Senku, Tsukasa estava decidido a matar qualquer um que não se conformasse com seus ideais. Tsukasa ameaçou Senku, dizendo que mataria Yuzuhira se ele não parasse de fazer armas do antigo mundo. Senku mentiu para ele e disse que não se importava com a vida de Yuzuhira. Tsukasa sabia que era uma boa pessoa e que nunca trairia seus amigos. Tsukasa disse que era uma pessoa inteligente, mas que nunca sacrificaria outras pessoas. Depois disso, Tsukasa tinha certeza de que havia vencido. De repente, finalmente, Yuzuhira disse que estava pronta para morrer. Ela queria sacrificar sua vida para que Senku pudesse salvar a humanidade. Senku ficou tocado pelas palavras de Yuzuhira e começou a revelar o segredo da água milagrosa para Tsukasa. Enquanto isso, Taiju coletava a lenha e percebeu mais sinais de fumaça das pessoas desconhecidas. Taiju imediatamente quis voltar e informar seus amigos sobre a ótima notícia. Então vemos uma garota desconhecida respondendo aos sinais de fumaça de Senku. Em seguida, Tsukasa deixou Yuzuhira viva e ofereceu a Senku a chance de desistir de seu plano, pois caso contrário, ele morreria pelas mãos de Tsukasa. Assim, Tsukasa não queria matar Senku se ele prometesse abandonar a ciência. De repente, Senku se lembrou de sua infância na escola. Senku disse ao professor que ele viajaria para o espaço. Naquela época, ele ainda era jovem e estudava todos os dias para adquirir muito conhecimento um dia. Seguindo em frente, seu pai vendeu seu carro porque queria que Senku tivesse equipamentos suficientes para pesquisar mais sobre o mundo. Depois disso, Senku começou sua pesquisa científica. Quanto mais velho Senku ficava, mais malucos seus projetos se tornavam. Um dia, os valentões tentaram destruir a máquina que Senku havia construído, mas Taiju tentou proteger Senku. Senku ficou bravo e construiu uma arma com ciência. No dia seguinte, ele atacou os valentões e eles receberam seu castigo. Alguns dias depois, Senku fez amizade com Taiju e Taiju o ajudou em seus experimentos malucos. Em determinado momento, Senku tentou construir um pequeno foguete que explodiu imediatamente. Senku não desistiu e continuou a pesquisar ciência. Então vemos Senku no laboratório e Taiju queria lhe dar um presente.
Yuzuhira fez 3 bonecas para o projeto do foguete dele. Em seguida, ele começou outro teste de foguete, e seu foguete voou para o céu. O foguete de Senko explodiu quando ele chegou ao espaço. Então, ele disse a seus amigos que sua tentativa com o foguete foi um sucesso. Quando Senko terminou de pensar sobre seu passado, Tsukasa disse que não queria matá-lo, então perguntou novamente se ele estava disposto a abrir mão da ciência. Recusou sua oferta porque não podia abrir mão de sua paixão. Tsukasa respondeu que acabaria com sua vida de forma rápida e indolor com um único golpe. Enquanto isso, Taiju teve uma sensação estranha e imediatamente correu em direção ao vulcão. Antes de Senko ser morto, Tsukasa disse que se eles tivessem se encontrado mais cedo, com certeza teriam se tornado bons amigos. Senko concordou. Tsukasa então atacou Senko e quebrou o pescoço de Senko com sua espada. Após o golpe final, Tsukasa percebeu que se eles tivessem se conhecido na infância, teriam se tornado bons amigos. Ele gostaria de ter conhecido Senko no velho mundo antes de irem para o mundo de pedra. Abaixo, vemos Senko que não está mais vivo, e Taiju não conseguiu salvar seu melhor amigo a tempo. Taiju e Yuzuhira choraram por seu amado amigo Senko. Taiju não conseguia acreditar que ele havia morrido, e não queria aceitar sua morte. Então, Tsukasa disse que eles deveriam enterrar seu amigo adequadamente para se despedir. Taiju estava furioso, e Tsukasa percebeu seu desejo de matar imediatamente. Ele sabia que Taiju e Haji poderiam enfrentá-lo. Esperava que Taiju mantivesse a calma para que não precisasse matá-lo. Quando Taiju levantou uma enorme pedra, Tsukasa estava preparado para uma batalha contra Taiju. Taiju estava com raiva e triste ao mesmo tempo, mas Yuzuhira conseguiu acalmá-lo. Ela disse que Senko sacrificou sua vida para protegê-la. Taitsu lançou a pedra no ar para distrair Tsukasa. Tsukasa estava confuso e tentava entender o plano deles. Enquanto isso, Yuzuhira tentava pegar a pólvora. Ela acreditou no sonho de Senko e jogou a pólvora em Tsukasa. Então, Tsukasa destruiu o pote cheio de pólvora preta. Taiju e Yuzuhira prometeram lutar juntos contra Tsukasa, com a ajuda da ciência. Seguindo, assim, Taiju estava pronto para derrotar Tsukasa com qualquer meio que tivessem. Quando a enorme pedra caiu, ela gerou faíscas que explodiram imediatamente. Tsukasa foi atingido pela explosão e não conseguia ver através da fumaça. Em seguida, vemos Tsukasa, que não foi ferido pela explosão. Ele suspeitava que o plano de Taiju era escapar dele. Então, Taiju fugiu com seu amigo morto, na esperança de salvar seu melhor amigo, Senko. Tsukasa tinha certeza de que Senko não poderia ser reanimado neste mundo. Enquanto isso, Taiju tentou reanimá-lo com uma massagem cardíaca. Senko não mostrou reação, e ele planejou fazer a ressuscitação boca a boca. Nesse momento, Yuzuhira disse que é culpa dela que Senko se sacrificou para salvar sua vida. Em seguida, Taiju lembrou de uma pergunta da escola. Naquela época, Senko disse que sempre tentaria salvar a todos com a ciência. Taiju tinha certeza de que Senko nunca se sacrificaria sem um plano. De repente, Yuzuhira se lembrou de que Senko chamou a atenção para seu pescoço antes de morrer. Então, Taiju percebeu por que ele estava sempre tocando seu pescoço. Como resultado, eles descobriram que o pescoço de Senko ainda estava petrificado. Imediatamente entenderam o plano de Senko para se reviver. Em seguida, usaram a água milagrosa restante e a derramaram sobre o pescoço de Senko. Depois que a petrificação desapareceu, os amigos de Senko esperavam que ele fosse revivido. Taiju gritou para ele, dizendo que precisava acordar para realizar seus sonhos. Ele sabia que Senko era a última esperança deles para reconstruir a civilização. Então vemos a Terra do Espaço, e uma única pessoa contou todos os segundos desde a petrificação. Senko foi petrificado, mas tentou permanecer consciente. Quando Senko ainda não conseguia ver após 3.700 anos, ele esperava poder ver algo novamente. De repente, ele viu algo. A petrificação foi dissolvida de seu corpo. Senko ficou feliz por estar livre da rocha e finalmente pôde se mover novamente. Então, Senko imediatamente começou a pesquisar sobre a petrificação. De repente, apareceram macacos, que estavam assustados no corpo de Senko porque viram um humano pela primeira vez. Senko também ficou surpreso, pois havia descoberto uma nova espécie de macaco. Depois disso, Senko olhou ao redor e traçou seu plano para reconstruir a civilização. Senko sabia exatamente quanto tempo havia passado até então e gravou a data exata em uma árvore. No entanto, Senko já estava ansioso por seu objetivo de salvar o mundo inteiro com a ajuda da ciência. Então, Senko tentou fazer fogo, e os macacos acharam que Senko era estúpido. À noite, Senko percebeu que não tinha força ou habilidade suficiente como seus amigos para fazer uma fogueira. Ele não desistiu e sabia que precisava criar fogo com seu conhecimento de ciência. Em seguida, Senko quebrou muitas pedras para encontrar uma solução para seu problema. Ele tentou encontrar o tipo certo de pedra para alcançar seu objetivo. Senko falhou ao tentar fazer ferramentas, mas não desistiu. Ele sabia que, assim como em sua vida anterior, precisava experimentar muito e encontrar uma maneira de resolver seu problema. Ele então conseguiu construir ferramentas de pedra que o ajudaram a resolver seus problemas, e depois amarrou raízes de árvores para fazer uma corda. À noite, Senko tentou criar fogo novamente com sua corda fabricada. No entanto, Senko gerou calor durante a noite e o combinou com o oxigênio.
Como resultado, Senku conseguiu criar fogo no mundo de pedra. Nas semanas que se seguiram, ele cortou árvores para fazer um abrigo. Além disso, Senku tentou caçar carne, mas não tinha resistência suficiente. Senku estava ciente de que não tinha poderes físicos especiais, então ele elaborou um novo plano para caçar animais. Senku conseguiu resolver todos os seus problemas com ciência e capturou um cervo. Nos meses que se seguiram, ele comeu a carne que havia matado. Além disso, ele criava novas invenções todos os dias para avançar a ciência. Após vários meses, Senku conseguiu construir um abrigo com toda a infraestrutura necessária. Em seguida, Senku olhou para os macacos e já estava ansioso para salvar o mundo um dia. Algumas semanas depois, Senku coletou cogumelos e terminou o trabalho de construção. De repente, ele desmaiou de exaustão e desejou ter uma pessoa que fizesse o trabalho físico. Na manhã seguinte, ele desenterrou uma estátua de pedra, porque planejava reviver seu melhor amigo primeiro. Ele ficou sentimental ao ver o rosto de seu melhor amigo e aguardou ansiosamente sua ressuscitação após 3.700 anos. Em seguida, tentou descobrir como reviver seu amigo e chegou às múltiplas causas das petrificações. A primeira delas era que alienígenas os purificaram com um super feixe de petrificação alienígena. O número 2 era que o exército criou uma arma louca que saiu do controle. A última hipótese era que o novo coronavírus causou a petrificação do mundo. Depois disso, Senku tentou descobrir as regras da petrificação usando um pássaro como seu primeiro sujeito de teste. Ele refletiu sobre a solução para o motivo pelo qual saiu da petrificação e suspeitou que tinha algo a ver com uma fonte natural. De repente, ele notou algo e se lembrou do momento em que foi revivido. Senku teve uma grande ideia e se lembrou de que os fragmentos mais próximos de sua cabeça estavam no chão, em uma pilha. Após isso, ele encontrou uma caverna e sentiu o cheiro de ácido nítrico na caverna. Senku usou o cabelo do seu pescoço, que ainda estava petrificado, e o segurou sobre a mistura que gotejava. Senku aguardou um resultado e seu experimento foi um grande sucesso. Em seguida, ele despejou uma grande quantidade de água. A Rafa da mistura sobre a estátua de seu melhor amigo. Ele esperava que Taiju ainda estivesse vivo, mas sua primeira tentativa falhou. Então ele começou a fazer muitos experimentos e percebeu que a mistura não funcionava em humanos. Nos dias seguintes, ele refletiu sobre a situação e encontrou a peça que faltava para seu sucesso final. Ele entendeu que E é igual a mc ao quadrado e tinha certeza de que Albert Einstein era a solução para seu problema. Então, Senku começou a trabalhar e estava determinado a encontrar a solução. Ele construiu um laboratório e fez muitos experimentos em sua pequena cabana. Após muitas semanas, ele conseguiu criar uma solução e tentar acordar seu melhor amigo. Finalmente, Senku encontrou a fórmula para sua solução e aguardou que seu amigo acordasse. De volta ao presente, Taiju acreditava, assim como Senku alguns meses antes, que seu melhor amigo seria revivido. Então ele esperou por um milagre e sabia que Senku era uma das pessoas que não desistiam. Como resultado, as nuvens de tempestade passaram e a chuva parou. De repente, Taiju olhou para o céu e ouviu a voz de Senku. Eles ficaram felizes em vê-lo vivo. Senku confiava que seus amigos notariam a petrificação em seu pescoço. Taiju estava contente por ele estar vivo e quase o esmagou por completo. No entanto, Senku agradeceu a eles por tê-lo revivido e Yuzuhira chorou de alegria. Depois disso, ela achou que o padrão de um lençol parecia um foguete e disse que ficaria bom em Senku. Senku então disse que seu experimento humano de autossacrifício foi um sucesso, mas ficou surpreso com os efeitos restauradores de desfazer a petrificação. Taiju disse que talvez essa petrificação seja a pedra da vida que substitui os médicos para eles. Senku percebeu, a partir das palavras de Taiju, que ele estava certo, e o fenômeno realmente se torna como uma pedra que cura todas as feridas. Eles então cobriram seus rastros e Yuzuhira se perguntou se poderiam reviver as estátuas quebradas. Senku respondeu que já havia tentado antes, mas não funcionou. De repente, teve uma ótima ideia e soube que só poderia confiar a missão a Yuzuhira. Ela aceitou a missão e Taiju também queria saber o segredo entre os dois. Então Yuzuhira disse a ele que deveriam ir ver Tsukasa. Mas Taiju ficou chocado com suas palavras e estava muito confuso sobre a decisão dela. Senku explicou a ele que Tsukasa acha que está no além-vida. Além disso, ele disse para eles se infiltrarem no império de Tsukasa como espiões e deu a Yuzuhira os detalhes sobre a missão. Ele disse que Tsukasa pretende usar a água do milagre para reunir um exército de jovens e criar um novo mundo. Mas Senku tem um plano para formar um exército com ciência para lutar contra ele. Como resultado, Senku planejou encontrar aliados para um exército revolucionário científico e enviou seus amigos para se infiltrar em Tsukasa. Yuzuhira ficou surpresa que eles dois estão tão despreocupados com o plano dele. Taiju respondeu que Senku é sempre lógico e percebeu que eles não se veriam por um longo tempo. Então, Taiju correu de volta e sabia que sua voz não o alcançaria. Taiju fez um sinal que simbolizava sua amizade. Após isso, Senku se despediu e mostrou ao seu melhor amigo a bandeira da ciência. Enquanto isso, Tsukasa percebeu que alguém o estava seguindo.
De repente, uma garota fofa com cabelo loiro apareceu e trouxe flores para ele. Ela se perguntou se era uma pessoa revivida por Taiju. De repente, atacou Tsukasa, que desviou de seu ataque. Tsukasa foi atacado pela garota loira e percebeu que ela não era uma pessoa revivida, pois suas habilidades em artes marciais eram impressionantes. Uma Kohaku disse que viu todas as suas maldades que ele havia cometido na montanha. Ela achava que ele era um feiticeiro maligno e tentou matar Tsukasa com sua faca da Idade da Pedra. Ele desviou do ataque dela e entendeu que ela não sabia o que era uma explosão. No entanto, Tsukasa descobriu que ela pertence a uma nova geração que não sabia sobre ciência. Ele não via os humanos primitivos como uma ameaça e não tinha razão para lutar contra Kohaku. Seu objetivo era voltar para a caverna e reivindicar a água milagrosa antes que eles o fizessem. Então Tsukasa se despediu e simplesmente a empurrou para trás. Então vemos Senko, que ouviu o barulho alto e imediatamente correu na direção. Kohaku ficou surpresa ao ver Senko, mas ele disse que ela deveria parar de falar e tentou salvá-la. Usando isso, Senko disse que tinha duas opções, mas uma delas era muito perigosa. Ela respondeu que seus órgãos e ossos estavam bem. Senko ficou feliz por ela não ter se machucado e usou seu conhecimento de ciência para salvá-la com segurança. Kohaku ficou surpresa com sua construção e ele explicou que usaria a ciência para salvá-la. No final do dia, Senko conseguiu salvá-la com sucesso e Kohaku ficou impressionada com o poder da ciência. Em seguida, Kohaku disse que começou a gostar dele, e Senko interpretou mal suas palavras. À noite, Senko notou que Kohaku dormia com suas espadas. Ela respondeu que gostava da maneira como ele vivia, mas ainda não confiava nele. Senko disse que não teria coragem de atacar uma leoa e pediu para ela relaxar. Então, Kohaku soube sobre o comportamento rude de Senko, mas ela sabia que ele é uma boa pessoa. Como resultado, ela se ofereceu para ajudá-lo a lutar contra Tsukasa. Ele contou a Kohaku sobre seu plano e Kohaku decidiu se unir a Senko. Na manhã seguinte, Kohaku disse a Senko que precisava de água quente para fazer um banho de fonte termal com fins de cura. Senko zombou dela novamente, e ela respondeu que a água quente era para sua irmã mais velha. Senko descobriu que a irmã dela estava gravemente doente e entendeu que ela ama sua irmã mais velha, porque trazia o pesado jarro para sua aldeia todos os dias. De repente, Kohaku escorregou, mas Senko a salvou a tempo e pediu que ela entregasse. Senko não conseguia carregar o pesado jarro e construiu um carro para transportá-lo. Assim, Kohaku ficou impressionada com sua invenção. De repente, eles colidiram com uma árvore e Kohaku conseguiu sobreviver ilesa, enquanto Senko ficou ferido no chão. Quando ele viu a vila de Kohaku e ficou surpreso ao ver muitas pessoas, Senko não conseguia acreditar que estava vendo os moradores. Ele também pensou que a vila era um assentamento de pessoas revividas e percebeu que não havia sinal de um fluido de revivificação. Ele foi atacado, mas Kohaku protegeu Senko. Jinro e Kinro não permitiram que Senko entrasse na vila. Eles disseram que as regras não permitiam a entrada de forasteiros, pois todos eram criminosos. De repente, Kohaku perguntou a eles se queriam lutar contra ela, mas eles sabiam que Kohaku os agrediria. Como resultado, Senko tentou convencê-los sem violência e mostrou-lhes bolhas de sabão. Kinro e Jinro ficaram fascinados e Senko planejou usar a ciência para conquistá-los para o seu lado. De repente, Jinro percebeu que precisava usar seu técnica especial e decidiu deixar que outra pessoa lidasse com o problema. Ele teve a intenção de encontrar seu amigo Kron. Kron se apresentou e disse que era um feiticeiro super inteligente. Em seguida, Senko se apresentou e disse que era um cientista. Senko estava surpreso com o Kron, porque ele não estava com medo como seus amigos. De repente, Kron disse que ninguém o venceria em feitiçaria, e aceitou o desafio de Kron. Depois disso, Kron mostrou-lhe um fogo, e Jinra foi o único que pensou que eles começariam uma perigosa batalha de feiticeiros. Kron me disse que mostraria a ele sua ponte arco-íris, então ele jogou algo no fogo e fez a chama ficar amarela. Kohaku e os meninos ficaram impressionados ao ver o fogo mudando para muitas cores diferentes, mas Senko sabia que era apenas uma reação de teste de chama. Chrome não conseguia acreditar que Senko sabia sobre seu truque e pensou que Senko podia ler sua mente. Como resultado, seu plano falhou e ele tentou se justificar para Kohaku. Chrome foi para seu laboratório e criou eletricidade com uma bola. Ele assustou seu amigo com a eletricidade e Jinro achou que ele o atacou com suas habilidades de feiticeiro. Senko viu sua bola de enxofre e ficou surpreso ao perceber que Chrome conseguiu criar aquela bola de enxofre. Ele começou a gostar de Chrome e mostrou a ele o verdadeiro poder de sua bola. Então, Senko paralisou Chrome com seu próprio truque e ele desmaiou. Kohaku perguntou a ele sobre o truque e Senko deu a bola de enxofre a eles. Senko olhou para isso. Sua casa na árvore e ficou impressionado porque ele coletou todos os minerais e materiais científicos por conta própria. Chrome respondeu que coletou tudo e chamou as reações de feitiçaria.
Nesse momento, Senku sorriu, porque encontrou um cara que tinha potencial para se tornar um bom cientista. No entanto, Kron o desafiou para um último duelo, mas ele não teve chance de vencer Senku em uma questão de matemática. Depois disso, Senku pegou seu abrigo de ciência e Kron se juntou à sua equipe. Ele descobriu todos os tesouros de Kron e eles se tornaram bons amigos. Mais tarde, Kohaku deixou os dois meninos brincarem com as pedras, e Senku teve a ideia de convencer os dois irmãos com ciência. Então, Senku enfiou sua lança no fogo e conseguiu criar uma lança dourada. Kinho disse que não poderia ser comprado com esse tipo de bobagem. Durante isso, eles perceberam que Kinho gostava de seu novo presente, e Jinro estava com ciúmes. Mais tarde, Senku descobriu que Chrome colecionava plantas. Chrome disse que as coletava porque tentava encontrar uma solução para a doença de Kureburi. Essa foi a razão pela qual Chrome decidiu se tornar um feiticeiro. Enquanto isso, Huri agradeceu a sua irmã mais nova por trazer água quente para sua doença. Os servos de Huri souberam que Kohaku passou uma noite na floresta. Huri pediu que eles saíssem por um segundo. Eles se recusaram e disseram que não podiam deixar a sacerdotisa sozinha. Huri os convenceu a sair e estava preocupada com Kohaku, sabendo que algo aconteceu ontem. De repente, Huri desmaiou e pediu a Kohaku para não se colocar em perigo por causa dela. Depois disso, vemos Kron, que perguntou a Senku se poderia usar a ciência para curar a doença de Huri. Em seguida, Kron aprendeu sobre a civilização moderna e todas as invenções do mundo antigo. Contou a Kron sobre a petrificação e o desastre do mundo há 3.700 anos. Como resultado, Kron começou a chorar e não conseguia acreditar que alguém havia destruído a civilização moderna. Kron estava bravo, mas Senku o animou e disse que a humanidade não cairia tão facilmente. Então, Kron decidiu construir uma nação da ciência com ele, e ele pretendia derrotar a doença de Huri com o poder da ciência. Senku sorriu ao ouvir suas palavras e planejou fazer antibióticos no mundo da Idade da Pedra. No dia seguinte, Jinro contou aos vilarejos sobre Senku, e eles não o viram como seu inimigo. Então o chefe da aldeia soube sobre o estrangeiro que foi trazido por Kohaku. Ele ficou irritado porque deserdou sua filha e ela ainda não obedece às regras. De repente, a doença de Huri piorou e ela desmaiou. Enquanto isso, Senku planejou com seus amigos para salvar Huri. Mas Senku tinha motivos ocultos e queria fazer de todos os aldeões seus trabalhadores. Em seguida, Senku disse a eles que o reino da ciência iria produzir antibióticos, que salvaram 100 milhões de humanos. Kohaku e Chrome estavam motivados a ajudar Senku e disseram a ele para começar imediatamente. Senku explicou que existem duas rotas para a produção de antibióticos. Senku tentou explicar a teoria, mas eles não entenderam nada e deixaram Senku fazer o planejamento. Então ele disse que seria capaz de produzir antibióticos com 10 bilhões por cento. Como resultado, Senku planejou os passos para fazer seu remédio milagroso e mostrou o plano para seus amigos. Eles ficaram chocados ao ver seu plano complicado, mas acreditaram que Senku conseguiria. Ficou empolgado e perguntou a Senku sobre seu plano para criar ferro. Depois disso, Senku ensinou Chrome mais sobre o mundo e ele estava exausto por ser professor. Chrome ficou feliz em aprender sobre gravidade e o espaço. Então, Senku falou sobre o espaço e mostrou a eles a Estrela do Norte. De repente, ele percebeu que as posições das estrelas mudou, e ele percebeu que o eixo da Terra está se deslocando. Ele entendeu que todo o planeta se inclinou ligeiramente nos últimos 3.700 anos, e a Estrela do Norte se moveu. Kron achou que sabia mais do que Senku pela primeira vez e lhe mostrou uma pedra mágica. Senku destruiu sua autoconfiança e disse a ele que sua pedra é um ímã. Alguns dias se passaram e eles foram a um rio em busca de mais pedras magnéticas. Kohaku encontrou muitas areias pretas e Senku estava ansioso para produzir ferro no mundo da Idade da Pedra. Mais tarde, Senku descobriu que Kohaku era a única mulher com habilidades de gorila e ela ficou irritada por ser chamada de gorila. Em seguida, Chrome teve a ideia de pedir ajuda à aldeia, mas Kohaku disse que ninguém ajudaria porque eles eram ambos feiticeiros suspeitos. De repente, uma melancia apareceu do nada e Kohaku conhecia a garota. Senku? Senku ficou surpreso ao descobrir que o nome dela era Suika e que ela tinha a intenção de ajudá-los. Chrome viu a areia de ferro e disse que nunca conseguiria se tornar útil. Como resultado, ela perguntou a Senku se poderia ajudá-lo procurando a areia de ferro. Senku estava grato pela ajuda dela e contava com Suika para encontrar mais areia de ferro. Ela ficou surpresa com Senku, que foi a primeira pessoa a não perguntar sobre a melancia na cabeça dela. Em seguida, Senku se perguntou se eles sabiam sobre as lendas de sua vida antiga. Então, eles contaram a Senku que Huri havia falado sobre a história de Momotaro. Além disso, Kohaku disse que ouviu todos os tipos de histórias de sua irmã mais velha. Senku estava interessado em Huri e decidiu curar sua doença a qualquer custo. De repente, Chrome ficou com ciúmes e descobriu que ele estava apaixonado por ela.
Após alguns dias, eles coletaram areia de ferro suficiente e Senku lhes contou qual seria o próximo passo. Senku explicou que iriam queimá-la na mais alta temperatura. Então, Kohaku perguntou a eles sobre seu plano e Senku mostrou seu forno da Idade da Pedra que ele mesmo fez. Kohaku estava motivada para ver a nova ferramenta de Senku. Então, eles começaram a gerar ar com a ferramenta de Senku. Senku disse a eles que precisavam durar apenas mais 20 a 30 horas para que pudessem fazer ferro. À noite, Jinro viu o fogo e teve a ideia de ajudar Senku, mas Kinro disse que eles precisavam seguir as regras. Jinro estava com ciúmes de sua lança dourada e eles começaram a discutir. Na manhã seguinte, vemos que Senku percebeu que precisava de mais mão de obra para fazer ferro. Senku e Chrome tiveram a ideia de atrair Jinro com ciência, e Kohaku disse que deveriam parar de chamar isso de isca. Então, Suika disse que descobriria o que precisavam para recrutar os aldeões. Como resultado, confiaram à grande detetive Suika a importante missão de descobrir os desejos dos aldeões. Mais tarde, Suika foi à aldeia, e todos sabiam que Senku estava morando no galpão de Chrome. Suika reuniu muitas informações sobre os aldeões e voltou para relatar a Senku. À noite, Suika contou a eles que a deslumbrante irmã desejava encontrar um namorado bonito. Senku sabia que era impossível criar um namorado bonito com ciência. Chrome chamou Kohaku de gorila e ele foi punido por Kohaku, que não gostou de suas palavras. Depois disso, Suika informou a Senku que o garoto Ganon estava doente por comer peixe todos os dias. Senku teve uma ótima ideia e disse que já conseguia ver a isca científica que os levaria para o lado dele. Enquanto isso, Suika brincava com um cachorro, e Senku notou o brinquedo dela. Suika disse a Senku que o milheto de rabo de cachorro é o brinquedo favorito de Choque. Na manhã seguinte, Senku colheu milheto de rabo de raposa e disse que eles fariam comida gourmet de sobrevivência do zero. Kohaku passou para comer milheto e não entendeu seu plano. Então Senku explicou a Kohaku que o milheto é 10 bilhões por cento um grão. Depois, eles processaram o grão e misturaram com água. Assim, Senku disse a seus amigos que eles conseguiram fazer farinha de trigo e celebraram. Depois, ele começou a etapa final e misturou a farinha com os ovos para cozinhar com ingredientes frescos. Senku preparou um banquete com carne de alta qualidade e seu amigo sentiu o cheiro de sua sopa. Como resultado, Senku disse que chamavam sua sopa de macarrão de ramen. Chrome experimentou o ramen primeiro e ficou impressionado com o sabor delicioso. No entanto, Kohaku e Suika também provaram a sopa de macarrão e não podiam acreditar que algo assim existisse no mundo. Então, Senku provou seu ramen cozido e ficou enojado. Mais tarde, eles foram para a aldeia e Senku pretendia atrair todos os aldeões com seu ramen. Todos os aldeões sentiram o cheiro do seu prato e Kohaku disse a Senku que ele parecia um vilão. Então, vemos um cara misterioso que sorriu ao descobrir a localização de Senku. Enquanto isso, Senku cozinhou ramen de milheto para encontrar mão de obra suficiente para fazer aço. Todos os aldeões adoraram sua sopa de macarrão, e Senku se tornou popular porque lhes apresentou um prato tão incrível. Em seguida, Chrome convidou Jinro e Kinro para experimentar o ramen de Senku, mas Kinro impediu seu irmão mais novo de aceitar a oferta. Depois disso, foi relatado que Kokuyo estava alimentando os vilarejos. Kokuyo se recusou a comer a comida de Senku e Huri se perguntou o que Kohaku estava fazendo com um estranho. De repente, um desconhecido disse que preferiria a sopa de macarrão com uma bebida como cola. Kohaku perguntou se ele conhecia o cara e ela contou aos amigos sobre um inimigo. Eles então cercaram o estranho e perguntaram se ele era um aliado de Tsukasa. Ele fez-se de desentendido e respondeu que estava sozinho desde que não estava mais petrificado. Seguindo, durante isso, Senku percebeu que era o famoso Asagiri-Jan. Senku disse a Kohaku que ele é um mágico que escreveu livros de psicologia ruins. Jen disse que é um mentalista e pediu que eles baixassem suas armas. Sohaku percebeu que não estava com medo e todas as suas palavras eram mentiras para manipular as pessoas. Então Senku disse que todos que comeram ramen tinham trabalho a fazer e ele forçou todos os seus clientes a ajudá-lo em seu projeto. Como resultado, eles começaram a produzir aço e todos estavam exaustos. Senku sabia que Tsukasa o enviou para espioná-lo e perguntou sobre seus amigos. Zen respondeu que ambos os amigos estavam bem e admitiu ser um aliado de Tsukasa. Em seguida, Senku descobriu que ele decidiu contar a verdade, depois que descobriu seu forno maluco. Naquela noite, Senku olhou para o céu e Jen o observou. Alguns dias depois, Senku finalmente conseguiu criar metal. Além disso, Jen lhe disse que seu trabalho era confirmar que Senku estava morto, mas ele mudou de plano. A razão foi que ele viu Senku fazendo aço e acreditou que tinha uma chance de derrotar Tsukasa. No entanto, Senku e seus amigos produziram aço com sucesso, e Jen disse que ia contar uma mentira para Tsukasa. Ele disse que não importa quem vença, porque ele só quer estar do lado vencedor. Então, ele apenas vai esperar para ver se o reino dos cientistas vai ganhar ou o Império Tsukasa. De repente, Kohaku apareceu e o ameaçou, mas Senku a deteve. Senku disse que convenceria Jen a mudar de lado depois de mostrar a ele sua nova invenção.
Então, Jen descobriu que ele planejava construir um gerador e ficou chocado com suas palavras. De repente, o tempo começou a mudar e nuvens de tempestade apareceram. Senko estava nervoso e disse que eles precisavam se apressar. De repente, Suika apareceu e trouxe a ele a areia magnética coletada. Ele então planejou combinar sua areia magnética e aço para construir um gerador. Senko disse a Suika para encontrar um verniz na aldeia e tinha certeza de que conseguiria fazê-lo funcionar. Seguiu as linhas arranhadas de Senko em uma tábua de madeira e despejou o aço derretido nelas. Enquanto isso, uma garota relatou que Senko destruiu a ponte. Um grupo de aldeões se alegrou com a notícia, pois agora tinham um motivo para matar Senko. Kohaku informou que problemas os aguardavam, e Senko sabia que seu plano falharia se eles tivessem que lutar. Nesse momento, Jen se ofereceu para ajudá-los e pediu a Suika que coletasse alguns flores. Depois disso, Jen trouxe flores para eles e eles acharam que ele estava zombando deles. Jen disse que tentaram parar o relâmpago com sua feitiçaria, mas Magma não acreditou nele. Então, ele os enganou e Kohaku ficou surpreso com seus truques de mágica. Senko disse que ele é apenas um golpista, usando sua força mental para transformar mentiras em verdades. Como resultado, Magma foi... Senko e seus amigos trabalharam em seu plano para criar um gerador. Senko subiu uma montanha com seus amigos. Depois disso, eles montaram o gerador, e Jinro quis ajudá-los, mas Kinho o impediu. Então, eles perceberam que precisavam de uma lança, e Kohaku descobriu o ouro de Kinho. Lança. Ela roubou sua lança e conseguiu armazenar o relâmpago no ímã de Senko a tempo. Como resultado, ele conseguiu criar um enorme ímã e pôde construir seu gerador em seguida. Assim, Senko ficou feliz por seu plano ter funcionado, e estava animado ao ver o ímã mais tarde. Kohaku pediu desculpas por ter destruído a lança de Kinho, e seu irmão mais novo o provocou. De repente, Kohaku se perguntou por que seus ímãs não funcionavam. Senko resolveu o problema. Em seguida, Gen descobriu que ele planejava construir um gerador movido a músculos. Alguns dias se passaram e eles conseguiram construir mais coisas para o projeto dele. Senko e seus amigos avançaram bem na construção de um gerador, mas o rosto de Senko inchou. De repente, Jen perguntou a ele sobre seu rosto e descobriu que o verniz havia causado uma erupção. Senko construiu seu gerador de manivela de 2 rodas. Depois disso, Senko disse que eles precisavam encontrar 2 pessoas que trabalhassem em perfeita sincronia. Eles pediram a Kinho e Jinro, mas eles se recusaram a ajudá-los. Em seguida, Gen tentou convencer Kinho, e ele disse que poderiam usar eletricidade. Para fazer uma lança de prata dourada, Jen convenceu os irmãos a ajudá-los e eles aceitaram a proposta. Durante a noite, Kinho e Jinro trabalharam para o reino da ciência. Então, Senko mostrou a Jen uma corda de bambu assada a vapor. Mais tarde, Jen percebeu que Senko planejava inventar a lâmpada de Edison. Senko perguntou a Kron se ele tem medo da noite. A razão para sua pergunta era que ele sabia que havia trazido uma importante invenção de Edison para a Idade da Pedra. Ele disse que, com a ciência, eles podem vencer a noite. Em seguida, Senko criou luz. E todos ficaram chocados ao ver a invenção de Senko. Naquele momento, Senko estava um passo mais perto de seu objetivo de trazer a civilização de volta. Então, Senko se lembrou de ter lido a biografia de Thomas Edison pela primeira vez. A partir daquele dia, ele começou a se fazer muitas perguntas sobre eletricidade e passou a se ensinar tudo sobre o assunto. Como resultado, conseguiu criar muitas invenções malucas e conseguiu trazer luz à escuridão da Idade da Pedra. Senko percebeu que havia recebido uma grande conquista humana na eletricidade. Ele estava extremamente feliz com seu sucesso e sorriu porque estava bem encaminhado para reconstruir a civilização. Enquanto isso, Zen ficou surpreso ao descobrir que Senko havia inventado a eletricidade no mundo da Idade da Pedra. Mais tarde, eles explicaram a Suika sobre Tsukasa, e Kron disse que ele é um cara mau. Suika não conseguia acreditar que Jen era um vilão, pois ele os ajudou a resolver seus problemas. Senko disse que Jen não era um vilão, mas eles precisavam conquistá-lo para o seu lado. Em seguida, Kron perguntou a Jen se ele os tinha ouvido. Kron disse que ele deveria se juntar à equipe do Senko, porque o reino da ciência é muito mais divertido. Jen respondeu que tudo o que ele se importava era se algo iria beneficiá-lo ou não. Depois, Jen se lembrou do momento em que foi revivido e achou que tudo era apenas brincadeira. De repente, Tsukasa disse a ele que estavam na Idade da Pedra, e Jen reconheceu o primata mais forte do ensino médio. Tsukasa disse que reuniu todas as estátuas que deveriam ser revividas primeiro, incluindo ele. Jen ficou chocado ao ver o império de Tsukasa e aprendeu sobre seu plano. Seguindo, durante isso, ele mostrou a casa na árvore construída por Senko e pediu a Gen que usasse suas habilidades de mentalista para encontrar Senko, caso ele ainda estivesse vivo. Gen aprendeu sobre Senko e entendeu que Tsukasa é um homem perigoso. De volta ao presente, Gen olhou para o gerador de Senko e Magma apareceu. Ele o espancou e planejou assassiná-lo. Então Gen foi gravemente ferido por Magma com uma lança e eles fugiram imediatamente. Pouco tempo depois, Senko e seus amigos apareceram para cuidar de Gen. Eles estavam preocupados, mas Senko percebeu que ele se protegia com sacos de sangue falso.
Depois disso, Kohaku disse que ele bloqueou com aqueles sacos, mas ficou gravemente ferido. Eles não sabiam quem era o culpado, e Suika decidiu encontrar o culpado na vila. Nos dias que se seguiram, Senku e seus amigos tentaram ajudar Jen a se recuperar. Um dia depois, Suika encontrou o culpado e contou a seus amigos que o culpado era o Magma. Ele celebrou sua maldade e desejou matar Kohaku também. Ele sabia que Kohaku era forte demais e planejava fazer de Huri e Kohaku suas esposas. No entanto, Kohaku entendeu por que eles haviam esfaqueado Jen. A razão era que eles o confundiram com Senku por causa dos rumores sobre um feiticeiro. Em seguida, Senku perguntou a Kohaku por que Magma estava procurando por ela. Uma oportunidade de matá-la. Ela explicou que uma vez a cada geração, a aldeia realiza uma grande batalha de artes marciais chamada Grande Luta. Ela disse que o vencedor casará com Huri e se tornará o ancião da aldeia. O problema é que a sacerdotisa Huri estava gravemente doente, e o único casamento, o candidato não era um bom lutador. Kohaku sabia que Magma não era uma boa pessoa e só queria a posição de ancião da vila. Além disso, após vencer, ele pretendia deixar Huri morrer. Como resultado, Kohaku não deixou Magma vencer porque não podia permitir que um homem como ele tivesse sua irmã mais velha, Huri. Ela se juntou ao grande torneio para detê-lo, e Jinro achou que Kohaku iria se casar com sua irmã mais velha. Depois, Senku soube que o próximo grande torneio seria em um mês, e eles acreditavam que Magma achava que Gen poderia vencer a competição. Senku entendeu que, se Magma se tornasse o mais velho, poderia ser difícil até mesmo conseguir o remédio para Huri. Em seguida, Kohaku perguntou a Kinho. Jinro perguntou se eles estariam dispostos a se casar com Huri. Jinro disse que ela é bonita, e Kinro ficou chocado por ele só olhar para a aparência de uma garota. Então Kinro disse que, como guardião, ele não faz perguntas e sabe que Senku não tem más intenções. Kohaku respondeu que seu único objetivo era salvar a vida de sua irmã mais velha. Como resultado, os dois meninos decidiram ajudar Kohaku e foram treinados por ela para lutar contra Magma. Mais tarde, Kohaku percebeu que Kron estava pensativo e sabia que ele realmente ama Huri. Ela se desculpou por não tê-lo treinado, e Kron sabia que não teria chance na luta contra Magma. Naquele momento, Kron se lembrou de sua infância. Huri disse que sua doença não poderia ser curada, mas Kron prometeu tudo para salvá-la. Então, Kron disse que estava totalmente de boa com isso, e ele estava ansioso para salvar Huri com o poder da ciência. Senku sorriu e ficou feliz por ter encontrado um novo cientista ao seu lado. Mais tarde, Kohaku disse que planejava participar do grande torneio. Além disso, eles estavam preocupados com Jen, pois sua recuperação levaria muito tempo. Senku sabia que o tempo estava se esgotando. Caso contrário, Tsukasa descobriria que ele ainda estava vivo. Durante a noite, Senku sussurrou algo para Jen e ele começou a sorrir. Na manhã seguinte, Kron ficou chocado ao ver que Jen havia desaparecido. Ele estava a caminho de volta para Tsukasa e Kohaku temia que ele os traísse. Ele correu para o Império Tsukasa o mais rápido que pôde e um de seus guerreiros o parou com uma flecha. Ele informou a Tsukasa que havia encontrado uma vila primitiva e contou sobre a morte de Senku. Em seguida, foi enviado para o Império Tsukasa. Então vemos Senku, que parou Kohaku para pegar Jen. Ele explicou a ela que, se Jen realmente não tivesse interesse em ciência, ele nunca teria cooperado com eles. Portanto, Senku sabia que ele não trairia o reino da ciência. A razão foi que, no dia anterior, Jen perguntou a ele se ele poderia fazer Coca-Cola. Senku respondeu que com certeza poderia fazer cola. Como resultado, Jen não o denunciou e informou que Senku estava morto. Kohaku estava feliz por terem vencido a primeira batalha e ansiosa pelo novo membro da equipe no reino da ciência. Enquanto isso, Jen não conseguia acreditar que arriscou sua vida por uma garrafa de refrigerante. Então, Senku planejou fazer uma garrafa de Coca-Cola a tempo para seu retorno. Na semana seguinte, vemos Kohaku treinando Jinro e Kinro para a competição que se aproxima. Enquanto isso, Senku planejou o próximo passo para criar um remédio para Huri. Ele disse a Kron que eles irão produzir vidro. O Chrome não sabia o que era vidro e explicou que você pode misturar produtos químicos muito bem com ele. Além disso, Senku planejou fazer óculos para a Suika e a Kohaku ficou surpresa com o quão fofa a Suika é. Infelizmente, ela não consegue ver direito sem seu melão. Após isso, Suika disse que estava com uma doença estranha nos olhos. Como resultado, ela acabou parecendo estranha quando tentava ver com muita dificuldade. Senku explicou a eles que, após inventar os óculos, eles poderiam corrigir a visão ruim da Suika. Senku disse a Suika que ela era míope e não tinha uma doença. Foi assim que Suika aprendeu sobre os óculos do mundo antigo, que permitiram que muitas pessoas vivessem vidas normais. Suika desejava ver o lindo mundo com todos os seus amigos, e Senku queria realizar seu desejo. Após isso, Kron mostrou a Senku um lugar onde encontrou quartzo. Senku cavou na montanha e lhe mostrou a matéria-prima para fazer vidro. Então, eles começaram a trabalhar juntos e se divertiram muito cavando a areia de quartzo. À noite, Senku iniciou o próximo processo e aqueceu a areia de quartzo em seu forno. Na manhã seguinte, Senku estava exausto, mas queria continuar trabalhando.
Finalmente, ele produziu o vidro de lente, e todos se perguntaram o que ele iria fazer com o novo dispositivo. Chrome entendeu seu plano, e eles começaram a moer e polir o vidro da lente. Eles trabalharam todos os dias e fizeram bons progressos. Alguns dias depois, Senko conseguiu criar as lentes para que pudesse realizar o desejo de Suika. Mais tarde, eles se propuseram a mostrar a Suika o belo mundo que ela nunca tinha visto. Senko perguntou a ela se conseguia ver as flores à sua frente, e ela tentou focar os olhos nelas. De repente, Senko colocou o chapéu coco com a lente sobre ela e ela pôde ver o lindo girassol à sua frente. Chorou lágrimas de alegria e ficou grato pelo presente de Senko. Enquanto isso, Kohaku imitou os ataques de magma e Kinro não conseguiu bloqueá-los. Ela fez Kinro perceber que ele sempre avaliava mal a distância, e Jinro sabia do problema do irmão mais velho. A razão para isso era que ele também tinha dificuldades. A Visão e Jinro estava preocupado com seu irmão, mas prometeu não contar a ninguém sobre isso. Então vemos Senko, que já estava planejando seu próximo projeto e foi repreendido por Chrome por não expressar suas palavras como um vilão. Na manhã seguinte, Senko começou a fazer instrumentos de vidro. Suika os ajudou e coletou muitas pedras pretas que espumavam quando aquecidas. Senko explicou a ela que usavam a espuma como isolamento para fazer um forno de sopro de vidro. Em seguida, Senko produziu um canudo de ferro para soprar o vidro com ar. Infelizmente, sua tentativa de fazer instrumentos de vidro foi um fracasso, e Senko suspeitava que trabalhar com um artesão seria mais bem-sucedido. Então, Chrome sequestrou um velho e pediu ajuda a Cacique, mas ele ficou irritado e disse que não estava interessado em jogos de bondage. Então, Suika apareceu. Ela queria devolver o verniz que havia emprestado. Senko descobriu que Kaseki foi a pessoa que fez o fantástico escudo de Kohaku. Naquele momento, Kohaku se lembrou do momento feliz em que recebeu o escudo de seu pai. Sabendo que Kaseki é um talentoso artesão, Senko lhe mostrou seus projetos. Sabia que poderia provocá-lo com seu vidro. Então Senko explicou seu plano de fazer instrumentos de vidro. Chrome conseguiu despertar seu interesse, e Kaseki não suportava a falta de habilidade deles. O plano de Kusuke funcionou, e Kaseki se libertou das amarras. Além disso, ele se transformou em Mutin Roshi, e todos ficaram surpresos com seus músculos. Em seguida, Kaseki mostrou suas habilidades como artesão e começou o processo de arredondar o vidro. Senko e Chrome ficaram impressionados, e Cacique se divertiu muito fazendo os instrumentos de vidro. Na manhã seguinte, Senko adquiriu um laboratório de ciências e conseguiu começar seus experimentos. Senko se lembrou de quando seu pai criou um espaço para ele para a ciência e estava ansioso por novas conquistas. Quando Senko disse que a partir de agora eles inventariam coisas mais incríveis e se divertiriam mais do que na terra de Tsukasa. Depois disso, vemos o Mecha Senko, que explica o reino da ciência de Senko e como tudo começou com sua base. Em seguida, vemos o caminhão de comida de Senko, que servia ramen. Como o terceiro, Mecha Senko nos mostrou que Senko também desbloqueou um forno industrial para produzir metal. Então, Mecha Senko apresentou seus lutadores se preparando para lutar contra Magma. Jinro estava preguiçoso e foi forçado a gerar energia no gerador de Senko. Além disso, Senko obteve Kaseki, que usa seus músculos para fazer instrumentos de vidro. Como resultado, Senko estava dado um laboratório, e eles estavam bem posicionados para salvar Huri com antibióticos. Chrome sabia que seu reino da ciência estava começando a esquentar, e Senko concordou com ele. Então Senko disse a Chrome que a tecnologia era ainda mais louca antes do colapso do mundo. Enquanto isso, Jinro estava com ciúmes da equipe de magia, porque parecia que eles se divertiam muito. De repente, Jinro disse que as lanças brilhantes lhes davam mais motivação para se tornarem mais fortes. Kinro concordou, e eles pediram a Senko para enfeitar suas lanças com ouro e prata. Senko sabia que uma lança de ouro ou prata não lhe faria bem em combate, mas aceitou o pedido deles. Então, Senko disse que faria uma lança de prata para Jinro, e Kinro ficou triste. De repente, Senko disse a Jinro para não se alegrar muito cedo, porque seria perigoso fazer uma lança de prata para ele. O Fal. No dia seguinte, Chrome ficou surpreso ao ver que Senko estava usando uma planta de aparência estranha para fazer prata. Jinro ficou feliz por ter uma lança de prata e provocou Kinro por não ter recebido nada de Senko. Como punição, ele foi nocauteado por Kohaku por ter zombado de seu irmão. Então, Senko criou com sucesso uma lança de prata para Jinro, e Senko queria usar sua lança para outro propósito. Ele disse que seu trabalho seria ser o guarda-costas da equipe, e eles partiram. Em seguida, Senko contou a seus amigos que a lança de Jinro serve como um sensor. Ele disse que, se a ameaça mortal aparecer, sua lança ficará preta. Além disso, Senko explicou a eles que todos precisam correr imediatamente para não morrerem. Mais tarde, eles descobriram um rio, onde nenhum peixe estava nadando. Disseram que seu objetivo está rio acima. Enquanto isso, Jinro estava com medo de morrer, e Senko gritou com ele por ter voltado. Kohaku se ofereceu para trocar de lugar, mas ele se recusou a abrir mão de sua lança de prata. Então, quando chegaram ao destino, Ansenko estava totalmente exausto da trilha na montanha. Kohaku ficou surpreso com a vista. O motivo era que encontraram uma fonte inteira de esmeraldas. Nesse momento, Jinro alucinou com um anjo chamando por ele.
Jin-Ho correu em direção à Fonte Esmeralda e Senku teve uma sensação estranha. Ele se perguntou por que a lança de Jin-Ho não reagiu ao gás venenoso. Então eles viam Jin-Ho correndo para a Fonte de Esmeralda venenosa. Senku ordenou que Jin-Ho voltasse, mas ele estava hipnotizado. No último momento, Kohaku salvou Jin-Ho e um grupo de corvos foi atraído para a água da fonte. Então, sinto muito, mas sinto muito, 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 sinto muito. Então, eles viram o inimigo tentando matá-los e Kohaku tentou acalmar Jin-Ho. Senku explicou a eles que o ácido sulfúrico é um remédio milagroso da ciência, mas também muito perigoso. Mais tarde, Senku disse a eles que não conseguem fazer antibióticos sem o ácido sulfúrico. Kohaku estava disposta a arriscar sua vida, mas Senku a impediu. Senku contou a ela sobre uma história em que um grupo foi fazer pesquisas em uma área com ácido sulfúrico. Então, Senku sorriu e disse que resolveria o problema com máscaras de gás. À noite, Senku estava preparado para a luta contra o ácido sulfúrico e sabia que um erro significaria a morte deles. Então, Senku pediu a Chrome que ficasse na base. Ele disse que não havia garantia de que as máscaras de gás funcionariam e que ele precisava ficar porque ninguém mais poderia salvar Huri. Então Senku disse que vai transmitir toda a ciência que sabe para ele agora. Senku afirmou que não planeja morrer, mas não queria arriscar perder o conhecimento científico. Chrome respondeu que irá junto, porque não vai decepcioná-lo. A razão para isso foi que Chrome considera Senku um amigo importante, e ele não pode simplesmente deixar um amigo morrer. Em seguida, ele disse que não quer ser protegido e mostrou sua determinação para Senku. Chrome afirmou que eles são ambos cientistas que podem se salvar em momentos de necessidade. Ficou tocado por suas palavras e Chrome conseguiu convencê-lo. Chrome sabia que os amigos de Senku também arriscaram tudo para avançar na ciência. Então ele disse que o seguiria, não importando quão perigosa fosse a aventura deles. Senku confiou sua vida a ele e eles formaram uma equipe. Quando Kohaku se lembrou do dia em que foi decidido que ela deveria ser a próxima sacerdotisa, não tinha a intenção de ajudar com um plano que tornasse aceitável a morte de Huri. Como resultado, ela se recusou e tentou encontrar uma maneira de salvar sua amada irmã. Pensamos que, se ela não conseguisse assumir o papel de sacerdotisa, Huri não teria motivo para deixar o mundo. Após ouvir as palavras de Chrome, Kohaku ficou feliz e desejou que Chrome pudesse se casar com Huri. Ela sabia que Chrome sempre amou sua irmã e arriscaria sua vida por ela a qualquer momento. Infelizmente, o casamento entre eles não seria possível, e Kohaku perguntou se ela deveria ser sua esposa. Chrome entendeu que ela não estava falando sério sobre sua proposta e disse que nunca se casaria com uma gorila. De manhã, vemos Senku, que começou a fazer o processo final para suas máscaras de gás. Depois de algum trabalho manual, Senku e Chrome receberam máscaras de gás. Mais tarde, Senku e Chrome estavam a caminho da Fonte Esmeralda. Jin-Ho estava envergonhado, porque estava terrivelmente assustado. Ele recusou-se a acompanhá-los e disse que nunca voltaria àquele lugar. Em seguida, Senku disse que não podiam forçá-lo e foram embora sem Jin-Ho. De volta ao presente, Senku e Chrome chegaram e sua lança prateada ficou preta. Chrome sabia que eles poderiam morrer instantaneamente, mas Senku correu para o lugar perigoso sem hesitar. Senku disse que entrar em pânico o ajuda ainda menos. Então, Chrome percebeu que Senku também estava com medo e o acompanhou sem reclamar. Enquanto isso, Kaseki percebeu que Jin-Ho estava de mau humor e ficou preocupado. Kaseki disse a ele que não deveria ter vergonha de sentir medo. Ele afirmou que todas as pessoas têm medos e que não há nada que possam fazer a respeito. Naquele momento, Jin-Ho percebeu que Kiseki estava certo. Ele percebeu que, apesar do medo, eles enfrentaram os perigos. No entanto, Jin-Ho se animou e Kiseki disse que acidentalmente fez outra máscara. Mais tarde, Jin-Ho e Kiseki conseguiram chegar ao hospital. Aqui, vemos Senku e Chrome minerando pedras, e Chrome alertou Senku que sua máscara de gás estava derretendo. Senku ficou feliz por estarem juntos e imediatamente consertou sua máscara. De repente, Chrome tropeçou e Senku tentou salvá-lo, mas Chrome sabia que ia morrer. Jin-Ho apareceu no último momento e tentou salvar Chrome com sua lança. Ele tentou puxar Chrome para fora com todas as suas forças, e Senku lhe disse para controlar a respiração. Em seguida, Jin-Ho tentou salvar Chrome, e Chrome acreditou que seus amigos conseguiriam. Jin-Ho enfrentou seu medo, usou todo o seu poder e conseguiu derrotar o monstro maligno. Eles conseguiram capturar o ácido sulfúrico e sua missão foi um sucesso completo. Senku e seus amigos celebraram sua vitória e estavam prontos para o passo final.